Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Certos diretores tiveram seus nomes cravados na história de Hollywood. E um desses casos é David Lynch. O curioso é que o David Lynch é um diretor que não tem muito sucesso na sua carreira. Não é aquele cara que fez filmes que deram dinheiro a dar com pau na bilheteria, mas ele é um nome muito reconhecível, especialmente pelo seu estilo. And if you forget a good idea, you want to commit suicide. David Lynch brincava bastante com surrealismo, era conhecido por não entregar coisas mastigadas para a audiência e adorava contar algumas histórias que faziam você ficar pensando e muitas vezes se sentindo mal durante dias e dias, como aconteceu em Cidade dos Sonhos e em Twin Peaks. E como forma de homenagear David Lynch, hoje a gente traz aqui uma das primeiras obras da carreira dele. Estamos falando de O Homem-Elefante, um filme muito triste, assustador e que faz você refletir durante alguns bons dias. Então apague as luzes do seu quarto, porque está começando mais um filme Stop aqui no canal Piuí. Deixa eu like. Pô, likezinho. Muitas histórias reais precisam ser contadas em formato de filme, porque muitas vezes elas são inacreditáveis, coisas bizarras que aconteceram, mas nem sempre tem a pessoa correta para contar essa história. Felizmente, não é o caso de O Homem-Elefante, o filme que vai retratar sobre a história de Joseph Merrick, no filme John Merrick, por causa de um erro que teve na escrita do livro. Joseph Merrick é esse homem que ficou muito conhecido em Londres por ter deformidades no corpo. Uma condição extremamente rara que começou a surgir ali quando ele tinha aproximadamente 3 anos de idade, na forma de alguns calos na face e tudo mais, e que foi se desenvolvendo. Quando tinha ali por volta de 10 anos de idade, Joseph já tinha perdido a sua mãe, vivia com seu pai, aí ele se juntou com uma outra mulher, eles não quiseram mais o garoto, que a essa altura do campeonato já estava bastante deformado, e ele precisou viver a vida a Deus dará. Mas em algum momento ele consegue dar a volta por cima, digamos assim. Durante muitos anos ele virou um número de circo, de um freak show, pois ele tinha essa aparência bizarra, as pessoas pagavam para ver o tal Homem-Elefante. Histórias foram contadas de como é que ele chegou nesse visual, dizendo que a mãe dele havia sido pisoteada por elefantes. Então ele ganhou certo dinheiro e certa notoriedade durante vários anos como freak show. Só que o freak show acabou sendo proibido em Londres, esse homem não sabia mais o que fazer e teve que ir para a Bélgica. E na Bélgica ele sofreu maus bocados, perdeu quase todo o dinheiro dele e voltou para Londres sem nada. Foi aí que ele foi resgatado por Sir Frederick Treves, que acabou cuidando dele e dando uma certa dignidade ao homem. Essa história curiosa, assustadora e muito tocante chamou a atenção de diversos produtores e ela acabou caindo nas mãos de um diretor que até então não era tão conhecido assim. Estamos falando de David Lynch, que é muito popular por filmes com várias imagens surreais, com tramas não lineares e que aqui conta essa história de uma maneira muito mais tradicional do que a gente espera dele. Esse vídeo acaba sendo uma homenagem ao David Lynch, mas esse filme aqui é o mais palatável dele. Assim, não palatável porque ele tem essa parada da tristeza, da deformidade, mas ele é fácil de ser entendido. Porque se a gente fosse abordar outros filmes aqui do Cidadão, muita gente ia ficar assim, ó. Presta atenção! Lançado em 1980 com direção de David Lynch, de Veludo Azul e Cidade dos Sonhos e da renomada série Twin Peaks, que é uma série bizarríssima, eu tô assistindo agora e muitas vezes eu não sei nem o que eu tô vendo. Ele também assina o roteiro ao lado de Christophe Devore e Eric Bergen de Francis. O Homem-Elefante nos leva até a Londres do século XIX, onde a gente conhece John Merrick, o Homem-Elefante. Na verdade, antes de a gente conhecer o cidadão, o filme começa com várias cenas meio surrealistas, mostrando elefantes correndo, uma mulher ali com uma sobreposição de imagens e tal, meio que mostrando de uma forma meio surrealista o que aconteceu com a mãe de John Merrick. E aqui a gente já vê o Homem-Elefante ganhando a sua vida em um circo de aberrações e é justamente num dia desses que Sir Frederick Treves, um médico cirurgião, acaba sendo atraído por uma multidão que quer tanto ver o tal Homem-Elefante. Ele fica curioso, vai dar uma conferida nessa história e aqui a gente vê uma mistura de espanto e de piedade quando ele enxerga o Homem-Elefante. Isso dá para ser visto no olhar do Frederick Treves.
O cidadão então faz uma oferta em dinheiro pro dono do circo para que ele possa pegar o homem-elefante e levar ele até o hospital onde trabalha para poder exibir esse cidadão para outros médicos e tentar conversar sobre a condição rara que ele tem. Para você ter ideia, o John Merrick aqui, ele tem a cabeça tão grande, tão deformada, que ele não consegue nem dormir deitado, ele precisa escorar a cabeça nos joelhos, porque se ele for se deitar como uma pessoa normal, ele corre muitos riscos de morrer asfixiado. Why is he sitting up like this? He needs rest. That's how he sleeps. If he lies down, he'll kill himself. E assim, além das deformidades aparentes, da má formação do crânio e tudo mais, ele tem problemas como bronquite, então ele também não respira muito bem. Ele está praticamente condenado, ele não vai ter muitos anos de vida. Freddie, what are you doing for... Após exibi-lo em uma sala de estudos, o John Merrick acaba voltando ao circo, porque o suposto dono dele, o Sr. Bites, bate um monte nele, pois ficou brabo, que o que aconteceu, por que ele tá respirando mal, é o ganha-pão dele, como é que ele vai ganhar dinheiro com alguém que não está performando muito bem. Ele fica muito maleixo ali, o nosso querido Homem-Elefante, fica pra morrer, e é nesse momento que aparece o Sir Frederick Treves para salvar a vida desse homem. What happened? He fell. He falls. Looks like he's had a very severe fall. Ele leva o John Merrick de volta ao hospital, agora não para ser exibido, mas sim para ser cuidado. E é muito curioso a gente ver ele chegando no local, porque primeiro, ele assusta todas as pessoas. A aparência dele é tão monstruosa que as pessoas gritam quando vêm. Só a enfermeira-chefe ali que consegue olhar pro John Merrick e seguir em frente com o seu trabalho. Don't mean to be harsh, but doesn't belong here. Inclusive, o Sir Frederick Treves tem problemas porque ele não é o dono daquele hospital, ele é apenas um médico que trabalha ali e dá aulas na universidade. Ele quer manter o John Merrick naquele local para ser cuidado, porém o diretor do hospital comenta, ele é incurável, tu não tem como ajudar ele vai ficar ali para sempre daquela maneira, então a gente não pode aceitá-lo aqui. Am I to assume then that he is ultimately incurable? Yes, sir. Yes. But you must be aware, Mr. Treves, that this hospital doesn't accept incurables. The rules are perfectly clear on that point. Mas o Dr. Treves quer manter o cidadão ali. Inicialmente ele tem um fascínio muito relacionado ao estudo mesmo, né? Existe uma piedade, mas também existe uma questão de temos aqui um caso muito raro, a gente precisa observar isso tudo. E aí ele começa a tentar tentar entender até onde vai o John Merrick, porque todo mundo pensa que ele é um completo inapto, entendeu? Que ele tem deficiências mentais muito graves. Até porque ele não fala, né? Ele só respira daquela maneira ali, meio forçada, e ele não emite palavras. Só que o Sir Frederick Treves tenta conversar várias vezes e percebe que algumas palavras saem. Então ele prepara ali o John Merrick para ter uma espécie de entrevista com o diretor do hospital, que caso ele responda ali, caso ele demonstre uma certa evolução, talvez o diretor do hospital aceite-o ali. Hello. My name is Alan Merrick. You can speak. O diretor chega lá, começa a fazer algumas perguntas e, curiosamente, mesmo com dificuldade, o John começa a respondê-las. Só que em um certo momento, o diretor faz uma pergunta onde o John repete a mesma resposta anterior. E aí o diretor percebe que, na verdade, essas respostas foram decoradas. Não é como se ele tivesse, de fato, as respondendo. But the man was obviously simply mouthing words taught by you. Yes. Well, I'm sorry to have wasted your time, O diretor fica decepcionado, sai da sala e ali o John Merrick começa a recitar o Salmo 23 da Bíblia. Ele até tinha recebido um trechinho desse salmo pelo Frederick Treves, mas aqui ele solta simplesmente tudo. Ele começa a falar isso, o pessoal volta para a sala e percebe que ele é muito mais inteligente do que demonstra ser. Inclusive ele fala aqui que ele costumava ler a Bíblia todos os dias. E nesse momento, Frederick Treves e o diretor do hospital percebem que esse cidadão é muito mais do que aparenta ser. Very well, and the Book of Common Prayer, which sounds beautiful. It's my favorite. Goodbye, Mr. Merrick. I do hope we shall meet again. O trabalho do David Lynch aqui é mais comedido do que o que você se acostuma do diretor, mas é muito eficiente, porque de primeiro momento ele não mostra muito a figura do John Merrick. Em vários momentos ele está usando uma espécie de capuz, máscara, que esconde a face do cidadão, então a gente não vê, a gente fica muito curioso, a gente vê a reação do Anthony Hopkins quando ele enxerga a figura pela primeira vez, ele até chora quando ele vê isso, é uma cena muito boa, só que a gente não consegue vê-la. Tem até um momento onde eles mostram o Homem-Elefante para vários médicos ali, só pela silhueta
silhueta que você vê, pela sombra. E é muito legal, porque você fica muito curioso, você quer ver como é que é o rosto dele. E depois que o Homem-Elefante é revelado, começa essa revelação da personalidade dele, porque ele não fala, ele não emite nenhum tipo de som e tudo mais, e conforme a trama vai se desenvolvendo, John Merrick vai se revelando um homem gentil, um homem inteligente. E aqui a gente precisa falar do John Hurt, que não entrega só essa respiração muito cansada e essas falas muito truncadas, mas também entrega olhares que vão pegar você ao longo do filme. Pegar você na tristeza, claro. Não tô falando de outras maneiras. Não vai ficar com tesão, né? Não. Tesão! Merrick começa a se mostrar muito educado, muito gentil e também criativo, porque ele consegue olhar ali da salinha dele um pedaço da catedral. E ele começa a fazer uma maquete dessa catedral. Só que como ele não consegue vê-la inteira, então ele meio que imagina ela. Ele começa esse trabalho de criatividade, mostrando que de fato ele é muito mais capaz do que boa parte das pessoas que vivem naquele mundo. Pessoas com aparências normais, pessoas que passam na rua e que não sofrem nenhum tipo de preconceito, mas ele, muito mais inteligente do que elas, sofre justamente pela aparência. Is it? Oh, I see. It's St. Phillips. Well, that's very good. E a relação dele com o Dr. Treves começa a virar uma espécie de amizade, eles começam a se aproximar, o Dr. Treves começa a enxergar um ser humano ali no Homem-Elefante e chega um determinado dia em que ele decide levar esse cidadão para tomar um chá na sua casa. E aqui tem uma das cenas mais tocantes do filme, porque eles chegam lá e a esposa do Dr. Treves vem, oferece chá, pergunta como é que tá o John Merrick, como é que tá o dia dele e tudo mais, e ele, do nada, começa a chorar. E aqui ele fala que ele tá chorando porque ele nunca foi tão bem tratado por uma mulher bonita como ela. E essa cena é forte, tá? A cena triste demais. I not used to be treated so well by a beautiful woman. Essa aí é bem provável que escorra uma lagriminha do seu olho, porque o filme trabalha muito bem essa ideia, né, de que é algo inevitável. Em um certo momento, o John Merrick pergunta pro doutor, você tem como me curar? E aí o doutor responde, não. Não tem como, é impossível. E aí ele fala, né, o John Merrick, eu imaginei que fosse isso. E você começa nessa batalha de entender que isso é inevitável, não tem o que fazer, ele nasceu assim. Ele vai passar por preconceito da vida inteira dele, mesmo sendo uma pessoa que merece muito mais, né? I tried so hard to be good. Oh, I'm so sorry. E me agrada muito a sensibilidade do David Lynch, porque ele consegue emocionar a gente, mas ele nunca precisa forçar essa emoção, entendeu? É o diálogo que acontece, é a atuação e também tem alguns diálogos, né? Então aqui eles estão conversando, tem um momento, por exemplo, em que o Homem-Elefante vai olhar uma imagem na parede, uma foto de uma menina deitada. E aqui ele revela que um dos sonhos dele é conseguir dormir como uma pessoa normal. Então ele vai te pegando em pequenos detalhes e você vai se envolvendo com essa história. I wish I could sleep like normal people. E só para completar os elogios ao David Lynch, ele faz essa emoção muito grande em várias cenas sem ser apelativo. Não é o filme do lingo-lingo, entendeu? É um filme feito para tu chorar, entendeu? Não, ele te pega no diálogo, ele te pega no detalhe. É assim que você fica triste, muito melhor, pô. O caso do Merrick acaba virando notícia nos jornais, muitas pessoas têm interesse em vê-lo e tudo mais, até pessoas da alta classe. Uma mulher que trabalha no teatro, muito respeitada, uma atriz, decide que quer ver ele, vai até lá, leva presentes, tem toda uma cena muito bonita dos dois conversando e tudo mais. Ela demonstra empatia em vários momentos, até beija o cidadão no rosto, ele fica muito emocionado, só que várias pessoas começam a fazer essas visitas ao Homem-Elefante. E aí a enfermeira, em um certo momento, chega pro Sr. Treves e fala: olha, será que você não está fazendo com ele o que já foi feito no passado? Novamente ele está virando uma atração, dessa vez não de um circo, mas do próprio hospital. Yes, but sir, you saw the expression on their faces. They didn't hide their disgust. They don't care anything about John. They only want to impress their friends. Mas conforme você vai assistindo, vai ficando claro pelas reações do John Merrick que não. O momento, por exemplo, em que a senhora Kendall, essa atriz, chega lá, ela traz o roteiro de Romeu e Julieta, que é a peça que ela vai ensaiar, e aí ela começa a ensaiar as falas com o John Merrick. E a gente vê ele se envolvendo, ele vivendo a vida de uma maneira como ele nunca viveu. Uma cena bem bonita que termina com ela falando pra ele: você não é o Homem-Elefante, você é Romeu. E aí que ela dá esse beijinho nele e quebra essa barreira da aparência, né? Ela consegue enxergar o que existe além daquele rosto deformado.
Oh, Mr. Merrick, you're not an elephant man at all. No. You're Romeo. E esse filme, como a gente comentou, ele é um trabalho mais comedido do David Lynch no sentido de pirar o cabeção, entendeu? Porque aqui ele é linear, né? Então a história não fica dando voltas e voltas e voltas, ela segue de uma maneira convencional e o filme também não aposta tanto assim em imagens surrealistas. Mas sim, a gente vai ter vários momentos de dupla exposição de imagens e tal que trabalham essa concepção de como é que funciona a mente do John Merrick. Em certo momento ele tá dormindo, ele começa a sonhar com vários homens trabalhando, elefantes, pessoas rindo dele, ele se olhando no espelho e tal. São várias imagens entrelaçadas e como é o sonho dele, faz todo sentido que essas imagens sejam assim, né? E também deixa aberto para sua interpretação, porque aqui era, sabe, um período de revolução industrial, homens sendo substituídos por máquinas, e enquanto o mundo vivia esse período, John Merrick, de certa maneira, tentava fazer o inverso, né? Em vez de as coisas ficarem mais maquinizadas, mais automáticas, ele buscava a humanização, ele buscava o processo contrário. Então você pode fazer aí várias interpretações com essas imagens, que são bem encaixadas aqui no filme. A permanência do Merrick acaba sendo questionada por vários membros do comitê. Aquela velha história, ele é incurável, ele virou uma atração aqui, o Sr. Treves trouxe ele só para ele ganhar renome nos jornais e tal. Só que antes que o pessoal vote pela expulsão talvez dele daquele hospital, chega ali Alexandra, a princesa de Gales, que tem uma carta da própria rainha Vitória do Reino Unido. E ela lê essa carta da rainha, onde ela comenta que está emocionada por tratarem tão bem assim um cidadão do Reino Unido que já sofreu muito na vida, mas que agora tem um local para ficar e tudo mais, e depois de ler essa carta, todo mundo que estava contra muda de ideia, né? All those in favor? Thank you, gentlemen. The motion is carried. E nesse momento, John Merrick sente como é ter um lar, como é estar em casa. Ele não vai mais ser despejado, ele tá acomodado ali. Só que aquela história, né? A alegria do pobre, ela sempre dura pouco. Então, o Jim, que é o vigia do hospital, que vivia vendendo ingressos para as pessoas irem lá, espionarem o John Merrick enquanto ele dormia, etc., ele organiza um desses bacanais aí, onde todo mundo vai para ver o cara, e sabe quem aparece por lá? O Sr. Bites, o antigo dono do John Merrick, que depois de uma farra regada a bebida obrigatória, a cigarro obrigatório, e é um monte de coisa que eles fazem o John Merrick usar, leva o Homem-Elefante embora, leva o seu ganha-pão embora e foge de Londres, levando o Homem-Elefante junto com ele para a Bélgica. My treasure. Mas nessa altura do campeonato, o Homem-Elefante já está muito doente. Ele está em dificuldade de respiração, o corpo dele já não responde tão bem assim, então ele não consegue ser o ganha-pão do Sr. Bites. Ele não consegue performar para os belgas que estão ali assistindo. Então o que o Sr. Bites faz? Bate nele várias vezes, deixa ele numa jaula com outros babuínos e tal, demonstra uma falta de humanidade gigantesca. E aqui o paralelo é claro, né? Ali tem o Sr. Bites, um humano em suas plenas capacidades físicas, sendo um inumano, demonstrando nenhum tipo de empatia e cuidado e amor, enquanto o Homem-Elefante, que era tratado como uma atração pelas pessoas, praticamente um animal, sendo muito mais humano. Bites, please stop. Cara, esse momento do filme é bom demais, porque a gente tem ali o único normal maltratando ele. E esse caso é tão chocante, ele maltrata tanto o cara que todas as outras aberrações, todos os outros anormais que estão ali se unem e à noite eles pegam o John Merrick, saem do circo de aberrações e levam ele até um navio que vai para Londres. E aqui tem um momento que eu acho muito legal, que tem um anão que vai se despedir dele. Ele fala, ó, tchau, boa sorte. E ele termina falando assim, e quem precisa mais de sorte do que nós? E eu acho muito legal essa cena e todo esse conceito dessas aberrações, desses diferentes, tendo que se unir para conseguir sobreviver na sociedade, entendeu? Eu acho essa cena brilhante e muito tocante. Luck, my friend. Luck. And who needs it more than we? Em Londres, John é atacado por várias crianças, porque ele está ali numa estação de trem com uma máscara. As crianças começam a cutucar ele e falam, ô, tira a máscara, tira a máscara, tira a máscara. E cambaleando entre os corredores, as pessoas começam a olhar para ele e tentar entender o que está acontecendo. Ele, sem querer, derruba uma criança enquanto foge e todos vão atrás dele como se fosse a caça ao Frankenstein. Ele acaba ficando encurralado num banheiro, tiram a máscara dele e todos olham assustados e tal, apontando os dedos. Inclusive, ele grita várias vezes, não sou o Homem-Elefante, eu sou um homem.
homem, eu sou um homem. E, cara, essa cena é muito tocante, porque ele, sem aguentar mais, depois de tudo que ele já passou, cara, é uma cena que pega, assim, no coração mesmo. I am not an animal! I am a human being! Essa virada desse personagem, né, que durante muitos anos sofreu calado nas mãos do Sr. Bites, mas que agora consegue, pelo menos, falar aquilo que tem pra dizer, porque me chama a atenção como esse personagem, muitas vezes aí, por conta de vergonha, medo de ser julgado e tudo mais, acaba não expondo o que tem dentro de si. E essa é uma situação que pega muita gente, né? Tem muitas pessoas que às vezes não conseguem, sei lá, nenhum emprego, tem algum problema com a aparência, não conseguem muitas vezes mostrar competência ou falar o que elas pensam e etc. E aqui a gente vê esse momento de libertação do Homem-Elefante, que depois que fala que ele é um humano, que ele é um homem, aí sim a polícia localiza ele, sabe de onde ele veio e o envia de volta até o Dr. Treves. Ele é cuidado pelos médicos e enfermeiras e tal, coloca uma roupa melhor nele, ele fica mais feliz, inclusive levam ele até o teatro, que era o sonho dele poder ver uma peça teatral. Ele até recebeu o convite lá daquela atriz que era muito relevante, e aqui tem esse momento onde ele está sentado vendo essa peça de teatro. E curiosamente fala sobre vários animais. Isso é uma coisa curiosa, né? Como ele é tratado como animal, o homem-elefante. Ele agora vê humanos com roupas de animais se apresentando ali. E é um paralelo muito foda que, tipo assim, só um cara foda como o David Lynch consegue pegar essa contradição nas imagens, né? Sou foda! E também consegue mostrar pra gente várias cenas muito bonitas da peça, consegue transpor pra gente o encanto do John Merrick ao ver aquilo ali. É o momento mais feliz da vida dele, é o ápice, e tudo fica ainda maior ao final da peça, quando a atriz diz assim: bom, isso aqui que vocês viram hoje eu dedico a um grande amigo que está aqui, John Merrick. E aí toda a plateia começa a aplaudir ele já está acostumado a ser visto por outras pessoas, mas como uma aberração. E aqui o Dr. Treves fala: ó, se levanta, cara, eles estão te aplaudindo. Aqui é diferente, John Merrick toma essa atitude, se levanta e aceita esses aplausos, porque ele não está sendo aclamado pela sua bizarrice, mas sim por ser quem ele é. O final mostra o Merrick no hospital, no quarto dele. Ele finalmente conseguiu finalizar ali a maquete da catedral. Agora ele está realizado. Ele até fala, né, que finalmente está terminado, finalizado. E ele vai até a cama, tem vários travesseiros ali, onde ele tinha que sentar para poder dormir em cima dos joelhos. Mas ele decide fazer algo diferente. Ele tira esses travesseiros e decide que vai deitar como uma pessoa normal finalmente. E ele faz isso, ele deita, e nesse processo era muito perigoso, ele acaba morrendo. E aí isso é aquele momento que completa o que ele falou lá no início, que era o sonho dele, poder dormir como uma pessoa normal. Ele finalmente se sente como uma pessoa normal e ele morre assim. E é lindo, né? Poético esse demais. final é lindo demais, eu gosto muito da conclusão da catedral também, porque tem esse lance do John Merrick só conseguir ver a pontinha, ele teve que imaginar todo o resto. E diferente do que faziam com ele, quando as pessoas só viam uma pontinha e pintavam um monstro, ele conseguiu enxergar a pontinha da catedral e fazer a arte, conseguiu criar algo muito belo a partir daquilo. E esse final que o Miguel comentou dele deitando pra dormir como uma pessoa normal, cara, isso aqui é lindo demais, fecha perfeitamente o ciclo do Homem-Elefante, um filme que tem algumas pegadas assustadoras, mas que é muito tocante. O Homem-Elefante custou 5 milhões e faturou 26 milhões nas bilheterias. E foi muito bem recebido pelas críticas também. Inclusive foi indicado a vários Oscars, mais especificamente 8. E entre eles, melhor filme, melhor ator e melhor diretor. Só que não recebeu nenhum Oscar. Porque o Oscar é arrombado, né? Inclusive muita gente ficou revoltada, né? Porque a maquiagem do filme, que hoje talvez possa parecer não tão boa, sei lá eu. Não, tá maluco, é muito boa a maquiagem. Ela é excelente, mas tem muita gente que vai ver o filme em preto e branco, não vai achar tudo isso. Então
Então esse filme aqui foi o grande responsável aí pela premiação, pela criação da premiação de melhor maquiagem e cabelo, porque uma obra dessas precisava ser reconhecida. Os ossos de John Merrick, ou Joseph Merrick na vida real, estão até hoje dispostos lá em Londres, mas não para verem como se fosse uma espécie de freak show, e sim para estudos, né? Você pode ver esses ossos até na internet, tem imagens disso, para entender um pouco mais sobre essa condição e como é que isso acabou acontecendo com ele. É um filme que tinha tudo para ser vitimização em cima de vitimização, choro em cima de choro, pianinho em cima de pianinho. Apelativo podia ser apelativo demais, mas que o David Lynch tem a sensibilidade de abordar de uma maneira que vai te emocionar sem jamais te obrigar a chorar. É um dos filmes mais lineares dele, mas que mostra que mesmo na linearidade esse homem consegue fugir do óbvio. E obviamente é um filme stop aqui do canal Piuí. E o David Lynch vai fazer falta, né? O bicho é muito brabo. Inclusive a gente vai falar de mais filmes dele aí na história do Piuí ainda, isso vai acontecer, porque a contribuição dele, mesmo que não seja gigantesca na bilheteria, tipo, fazendo muita grana, não importa, porque tem coisas tão David Lynch e ele é tão influente e inspirou tanta gente que tem que aparecer aqui mais vezes. Aparecerá. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho e comenta. Você já assistiu o Homem-Elefante ou nunca? Se você não viu ainda, dá pra ver mesmo depois de ter visto esse vídeo. E não se esqueça de conferir os links que estão aqui na descrição, que vão levar você até as nossas redes sociais, as lives do Miguel e o PeeWeeCast, o podcast do canal Piuí que está aqui no YouTube.